Eu lembro de um versículo que quando eu descobri a existência dele, essa na verdade é uma passagem, ele me marcou muito porque é muito simples e eu fiquei pensando como Deus pode pensar até nisso que parece tão fútil. E essa passagem está em Mateus 6, em que Jesus está ali falando a respeito do Sermão do Monte, está ensinando várias questões a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia, sobre a nossa fé, sobre a nossa forma de viver. E principalmente na parte em que Deus fala a respeito das riquezas com Jesus, e Jesus ensina isso maravilhosamente bem, com uma didática impressionante que nos choca, sabe? Sempre que a gente lê a palavra, a gente vê essa didática, a gente vê essa forma de ensinar, que Deus tem essa sabedoria e isso sempre nos impressiona. Esse é o poder da palavra, é nos chocar, não importa quantas vezes a gente leia, a gente sempre se surpreende com a palavra de Deus. E nesse versículo, nessa passagem especial, está falando a respeito das nossas preocupações, das nossas ansiedades. O porquê que a gente se preocupa tanto. Aqui fala a respeito de comida, aqui fala a respeito do que beber e mais ainda, o que mais me surpreendeu, a respeito das roupas, do vestuário, o que vestir, o que usar. No mundo em que nós vivemos atualmente, existe um valor muito grande atribuído à nossa imagem, a como a gente se apresenta às pessoas, a como a gente vai na rua, como a gente se veste, qual a marca que a gente está vestindo, o que a gente está vestindo, se a gente repete muito essa roupa, se a gente tem um vestuário variado, sabe? Tudo isso importa muito hoje no mundo. Mas sabe por quê que tudo isso nos preocupa, que tudo isso gera ansiedades? É claro que o fator mundo aqui, as influências, os holofotes, tudo isso gera na gente ansiedade. Mas a gente precisa entender uma coisa. Quando nós compreendermos e sempre relembrarmos isso, conseguimos controlar essa ansiedade. Por quê? Jesus fala aqui a respeito de escolhas. Quando nós escolhemos a quem nós vamos realmente adorar, esse lugar de ansiedade, essa preocupação com o que vestir, com o que comer e com o que beber, não existe. Porque quando nós escolhemos adorar a Deus, nós adoramos a Deus e não adoramos a essas coisas, a esses bens materiais, ao dinheiro, a roupa, a comida, a seja lá o que for, porque não é disso que precisamos para sobreviver. E é por isso aqui que Deus fala, um pouco antes do versículo 25, a respeito do escravo que serve a 2 donos ao mesmo tempo. Cada dono tem as suas leis, e se ele segue uma lei, consequentemente, ele está infringindo outra lei do outro dono. Então não há como servir a 2 donos. E nós não podemos servir a Deus e também querer servir aos bens materiais desse mundo. Não compactua, não vai de encontro. Isso vai de contramão. E quando nós escolhemos seguir as coisas deste mundo, adorar as coisas deste mundo, temos a ansiedade. Porque a partir do momento que a gente escolhe o mundo, nós estamos dizendo para Deus que nós administraremos a nossa vida. O que eu vou fazer, o que eu vou comer, o que eu vou comprar, como eu vou me vestir, aonde eu vou. Quando esse controle é a gente que quer fazer isso sozinho, sabe? Sem a direção de Deus, entra algo muito crucial, algo que pode nos levar à destruição,
que é a ansiedade. A ansiedade, ela vem de mansinho, ela te destrói. Ela começa ali na sua mente, no seu coração, ela invade o seu corpo e te leva ao desespero. E é interessante como Deus foca nessa ansiedade, porque Ele sabe como que é importante a gente se abster dessa ansiedade, a gente deixar ela de lado. E Ele fala que Ele dá tanto valor a não ter essa preocupação, a não gerar a ansiedade, que Ele fala que a ansiedade ela não tem o poder de acrescentar nada na nossa vida. Então, por que nós a geramos? Então, por que nós permitimos que ela entre? A ansiedade, ela não acrescenta em nada, pelo contrário, ela só dificulta, ela não facilita. E Deus, Ele quer trazer para a gente uma vida de paz, uma paz que o mundo não pode dar. É uma paz que mesmo que você busque aqui na terra, você não encontrará. E se você só vai entender o que é essa paz quando você buscá-la em Deus, quando você se colocar diante dele e pedir todos os dias que essa paz invada o seu coração e que você seja inundado por essa paz que vem de Deus, por essa paz que excede todo o entendimento. E tá lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6, diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Se estás unidos com Cristo, se estás com Deus, essa paz que excede todo o entendimento vai inundar o seu coração. Mas calma aí, para a gente ter essa paz, para a gente não se preocupar com nada, sabe? Para a gente entregar tudo nas mãos de Deus, entendendo que Ele vai cuidar, existe uma condição, porque Deus também é justo. Ele não está aqui pedindo para você parar de trabalhar, ficar em casa, só lendo a Bíblia, ou então só orando, seja lá o que for. Nós temos obrigações e Deus, mesmo nós cristãos, não nos abstemos dessas obrigações aqui na terra. Mas existe uma diferença. Primeiro, a nossa obrigação é o trabalho. Nós precisamos trabalhar sim, buscar ali o nosso sustento financeiro, precisamos disso sim. Mas a gente também precisa entender que só isso, só correr atrás de trabalho e colocar só nas nossas mãos toda essa responsabilidade vai trazer esse fardo que é a ansiedade. E esse fardo, Deus não quer que a gente carregue sozinho. É por isso que Ele vem com essa paz. O que Ele está querendo dizer aqui, o trabalho não é maldição. Você pode trabalhar sim. Eu dei a Adão e a Eva um trabalho mais fácil. Eles dificultaram o trabalho por causa do pecado, mas a obrigação do trabalho existe. Só que nós precisamos entender que só o trabalho, só as nossas mãos não nos sustentará. É por isso que a palavra de Deus fala a respeito da gente buscar ao Senhor, buscar em Deus essa paz, buscar nele uma direção. É através dos nossos esforços e também de Deus, do caminho dele, da paz que vem dele, que nós conseguiremos continuar em paz, sabe? Tranquilos, confiando em Deus. Quando você confia em Deus, nem o mínimo, que é a roupa que você veste. É interessante Deus falar disso, porque, e aí, é por isso que esse versículo me surpreende, porque a roupa que eu visto é o mínimo que Deus, assim, pode me dar. Deus pode me dar
tantas coisas grandes, mas ele veio e falou sobre a roupa, que é algo tão fútil, né? Que a gente, por muitas vezes, valoriza muito, mas que é algo tão fútil. E Deus até com isso, ele se preocupa. Ele fala, não, eu vou cuidar disso também para você. Ele fala bem assim, as suas preocupações você me entrega. Você não precisa se preocupar com isso. Só porque ele disse ali que os lírios, ou então o rei Salomão, sendo tão rico, não se preocupou com roupa, não significa que a gente tem que parar de trabalhar, andar nu e usar roupa rasgada, ou seja lá o que for. Deus, ele fala também que ele vai nos dar o que a gente precisa. Tudo o que a gente precisa, sem extravagância, sem exageros, porque isso não é necessário. Tudo o que nós precisamos realmente Deus vai nos dar. E a partir do momento em que você entender isso, o seu fardo será mais leve. Você não terá ansiedades. E se ela tiver, e se ela resistir, venha aos pés de Deus e busque pela paz que vem dele. Ele promete isso pra gente na palavra dele. Então pratique, busque essa paz que excede todo entendimento. E você será, com certeza, inundado com ela. O Senhor não é um Deus que mente. Ele não trouxe a palavra dele aqui para se opor a ela. Por isso, medite em cima da palavra de Deus. Ore em cima da palavra de Deus e você será abençoado. Mas eu não estou falando só de bênçãos materiais, não. Eu estou falando da paz. Porque como é bom estar em paz. Como é bom não ter tantas preocupações, tanta ansiedade. Como é bom adorar a Deus e entender que é Ele que cuida de mim e que é por isso que eu estou em paz. Entenda isso, coloque isso no seu coração e você caminhará tranquilamente num caminho que o Senhor preparou para você. Viva em paz, busque a paz de Deus e seja inundado com essa paz e abençoado por Deus. Amém.